Bom dia a todos e também as nossas melhores saudações para os que nos veem e ouvem através da TDM. Celebramos hoje o 18º domingo do Tempo Comum, ano B. Intenções: Ana Maria da Graça Novo Francisco, José Novo Francisco, Maria Cecília Tan Campos, Henrique Campos, Fátima Campos Lam, Alberto Francisco Campos, Terezinha Amante Gomes, Silvia Mendonça Figueiredo, Virgínia Moraes, Vitória Batista, Fernando Alberto Vão dos Santos, Vão e o Cão, Alberto Remígio dos Santos, José de Oliveira Ferreira, Ana Maria Mar Ribas da Silva, Ana Maria João dos Santos, Maria Anita da Silva Leão, Beatriz Maria do Rosário de Sequeira, Isabel Jorge Airosa, Alberto Airosa, Armando Airosa, Daniel Airosa da Costa, June Ho, Julicene Fernandes, Bernardo Francisco Lau, Mary Graça, Dolores de Souza, Florencio de Luz, Cecília Evard, Clementina Ho, Stanley Ho, Artemisia Maria dos Santos, Bélgica Dilão de Jesus, Olívia Remédio César, Adriano das Neves, José dos Reis, Maria Fátima Leida Oliveira, Natércia Nascimento Amorim, Gafura Bibi dos Santos, Natália Amorim Lagariça, Jorge Lagariça, Arminda Silva, António Silva, Wanda Casaca de Souza Rodrigues, Noémia Batista, Filomena Chan Laimen, Teresa Leão Mui, Danny Rossman, Alice Ricardo, Antônio Rosa Nunes, Umbine de Aureide Esteves, Margarida Lourenço Batista, Lourenço Alberto Ricci, Henrique Madeira de Carvalho, Maria Ribeiro Madeira de Carvalho, Alfredo Marques Ribas da Silva, Berta Maria de Castro Ribas da Silva, João Modesto, Francisco Freia Garcias, Antônio Gomes de Moura, Joaquim Ernesto Moraes, Álvaro Salas da Silva, Francisco Carlos, Menardo Pedruco, Henrique Pedruco, Francisco do Rosário, Alberto Rosário, Maria Francisca Ru, Estanislau Carlos Lopes, Lília Maria Lopes, Beatriz Siqueira, Luís Consagrado Rosário, Maria Teresa do Rosário, Susana do Rosário, Almicar Augusto de Assis, Maria Gomes, Fátima Campos Lam, Helena e Acácio Xavier, Leo Cardoso da Silva, João Felipe Rodrigues, Joana Fernandes Rodrigues, Maria Francisca Teresa Rodrigues, Laurinda Gomes Melo, Francisca Fernandes Dias, Álvaro Mendes Gil, Teresa Augusto Gil, Manuel Antônio Mendes Gil, Zulema Cecília de Luz, Carlos Antônio Pereira, Olga Emma Chan Machado, Alberto Eduardo da Silva, Luciana Viviana da Silva, Rosa Clara da Silva, Antônio Maria da Silva, Rosa Clara Lobato Soriano da Silva, Henrique Castilho, John Teles, Wilman Trauman, Cláudio Godinho, Luís Rodrigues, Otávio Rodrigues, Lourdes Rodrigues, Armindo Rodrigues, Inês Rodrigues. Almas do Purgatório e uma atenção especial para Antônio Elvas Basílio. Na liturgia da palavra de hoje, o evangelista João apresenta-nos Jesus como o verdadeiro pão da vida. O pão que o Senhor distribuiu não é apenas pão material, pois é Ele mesmo o que diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é o alimento por excelência, devemos-lo a toda a humanidade. Vamos acolher o Padre Daniel Ribeiro, que preside a celebração da missa, com o cântico de entrada, juntos cantando.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhe os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas da carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e da manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nesta tarde apareceram cordonizes que cobriam o acampamento. E na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando esta camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os olhos de Israel perguntaram uns aos outros: Manu, quer dizer, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou.
Da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor. Não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendeste a conhecer a Cristo, se é que dele ouvistes pregar e sobre ele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e santidade verdadeiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo, no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurai-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se pede, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu, para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto os nossos pais comeram maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos deste pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, no último domingo o padre comentava durante a homilia que durante 5 domingos nós vamos ouvir o texto do Evangelho de São João, capítulo 6. É um texto longo, de aproximadamente 70 versículos, para ser mais preciso, 69 versículos. Então, durante 5 domingos, esse capítulo 6 será dividido em pequenos textos, em pequenas perícopes, para nos mostrar um grande mistério. Em poucas palavras, foi isso que nós ouvimos no último domingo. Agora nós vamos para a segunda parte do texto. Nós vamos para um momento de transição, onde Jesus faz uma relação com aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e com o novo que ele realizaria no Novo Testamento. Muitas vezes, para nós católicos, é difícil nós entendermos a Bíblia, porque nós não tivemos uma formação, uma preparação para isso. Existem até cursos bíblicos no mundo todo, até na igreja, que não ensinam a verdadeira doutrina da igreja quando se fala em Bíblia. Quantas vezes que eu ouvi no Brasil pessoas dizendo assim sobre esse texto da multiplicação dos pães: não aconteceu um milagre. Ouvi muitas vezes pessoas da hierarquia dizendo: não aconteceu um milagre. Os meninos deram alguns pães, outros sentiram-se motivados pela partilha do menino, também deram o que eles tinham, Jesus deu o que eles tinham, cada um deu um pouco, de repente eles tiveram um montante grande, e aquele montante, aquela coleta de alimento foi suficiente para alimentar todo mundo. O grande milagre é o milagre da partilha. Existe uma grande tendência desde o século XIX, com o modernismo, já condenado pelo Papa Pio X, ou Pio X, de racionalizar todas as coisas da fé. Existem muitos lugares que querem fazer Jesus um grande político, Jesus um grande empreendedor social, Jesus um grande líder, ou um grande pregador, ou um grande homem que distribui bens. Não, Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez um de nós, habitou no nosso meio e deixou a sua igreja. Para nós entendermos a Bíblia, e aqui tem uma das chaves de leitura que a igreja compreende, para entendermos a leitura nós temos que ter esse seguinte pressuposto: a interpretação e a compreensão da Bíblia começa a partir desse pressuposto. A Bíblia deve ser lida como um livro em conjunto. Todos os livros são, de certa forma, interligados. A Bíblia é a revelação de Deus. Então não dá para ler um livro como se fosse um texto separado do outro, e um como se dissesse uma coisa, o outro se estivesse contradizendo. Não, a Bíblia ela tem uma unidade. E os grandes biblistas, começando pelo passado, eles faziam a leitura e interpretavam a Bíblia da seguinte forma: os textos mais importantes da Bíblia, eles podem ser lidos a partir desta perspectiva. Na Bíblia existe anúncio, cumprimento e sacramento. Padre, são palavras complicadas, parece mais uma aula do que uma homilia. Eu falo isso por respeito a vocês, são pessoas exigentes e querem entender a Sagrada Escritura. Nós vamos passar por cada uma destas palavras e depois nós vamos olhar para o texto. Digo novamente, não é para cansá-los, mas por respeito à inteligência e o desejo de vocês conhecerem mais a palavra de Deus e principalmente o ensinamento puro e oficial da igreja. Anúncio, cumprimento e sacramento. O que é um anúncio? Anúncio é algo que vai acontecer. No Antigo Testamento, os textos mais importantes, eles são anúncios. Anúncios daquilo que aconteceria com Jesus. O anúncio está principalmente no Novo Testamento. O cumprimento está em Jesus e o sacramento está hoje na igreja. É assim que nós devemos entender. Por exemplo, quando nós falamos do texto de Moisés, do maná, texto que nós ouvimos hoje na primeira leitura. A primeira leitura hoje nos fala sobre Êxodo capítulo 16, sobre o maná.
O que foi o maná? O povo estava com fome, o povo estava blasfemando contra Deus. Depois desceu do céu, através de um grande milagre divino, o pão, conhecido como maná, onde as pessoas se alimentavam e podiam se alimentar apenas um dia, não dava para guardar porque no outro dia estragava. Aquilo era um anúncio. O que foi a multiplicação dos pães realizada por Jesus? Também é um anúncio. Mesmo sendo em Jesus, é ainda um anúncio. Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e aquele pão foi multiplicado. Era um anúncio. Mas qual foi o acontecimento? Esse anúncio da multiplicação dos pães, do maná, estava indicando para quê? É o texto de capítulo 6 que vai nos dizer, estava indicando para a Eucaristia. O nosso corpo precisa de pão, a nossa alma precisa da Eucaristia. O anúncio é o milagre da multiplicação dos pães e o maná. O acontecimento é a última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia, o alimento dos anjos, o alimento que é dado a cada um de nós para a nossa alma. E como que é o sacramento? O que é o sacramento? O sacramento é o sinal de que aquele acontecimento continua perdurando toda a história e alcança cada um de nós. É assim que a Bíblia é entendida. Multiplicar os pães é um grande ato. Multiplicar os pães é algo divino. Mas Jesus não queria dar apenas alimento para o nosso corpo. Jesus, ele foi além. Lá na última ceia, Jesus realiza o grande milagre da Eucaristia. Em muitos lugares do mundo, e aqui de uma forma muito especial no Brasil, o mês de agosto é considerado como um mês vocacional. Se eu não estou enganado, em Portugal, Dia dos Pais é dia 19 de março. É isso mesmo? Dia de São José. Algumas vezes, independente se cai durante a semana ou se cai no domingo, Dia dos Pais é 19 de março. É isso ou não é? É isso. No Brasil é diferente. Alguns vão achar engraçado quando nós ouvimos no Brasil Dia dos Pais, dia 19 de março. Eu até peço desculpa aos pais. Normalmente eu não vou cumprimentá-los, porque eu não acostumei com essa data. Para nós, Dia dos Pais é segundo domingo de agosto. Padre, que isso? No Brasil, o Dia dos Pais é segundo domingo de agosto. Então, o mês de agosto, cada domingo é dedicado a uma vocação diferente. Tem um domingo que é dedicado aos leigos, tem um domingo que é dedicado aos pais. O primeiro domingo é dedicado aos padres. Por que o primeiro domingo é dedicado aos padres? Porque o patrono, o padroeiro dos padres é São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nós celebramos no dia 4 de agosto. Não importa quem é o padre, não importa como o padre vive, e se ele não viver bem, ele vai ser julgado por Deus, e se o julgamento dele for de uma vida que não viveu para Deus, o padre vai para o inferno. É muito provável que tenha padres, bispos e papa no inferno. Não é porque alguém é padre, é freira, que está no céu. Muito pelo contrário, a exigência é muito maior. Um padre que ele não vive a vocação dele, ele vai se ver diante de Deus, porque ele foi feito padre. E aqui entra algo belíssimo. O padre, ele pega todo o amor, toda a possibilidade que ele tinha de constituir uma família. Se alguém perguntar para mim: padre, você tinha vontade de ter filhos? Eu tinha. Padre, você tinha vontade de ter uma esposa? Sim, eu tinha. Tinha muita vontade de ter uma esposa e muita vontade de ter um filho. Eu não ofereci algo para Deus que era ruim. Eu não ofereci algo para Deus que não tinha valor. Talvez algumas pessoas estão dizendo assim: padre, se você soubesse o que era o casamento, você não estava dizendo isso, padre. Escapou de uma confusão. Não sei como que é a vida de cada um. Tem gente sorrindo e olhando para o lado para ver se a mulher não está olhando, não está vendo. Sei que o casamento não é fácil. Uma vez uma pessoa muito próxima disse: padre, quando o padre tem um problema na paróquia, na congregação, ele muda para outra paróquia, muda para outra cidade, muda até para outro país. Casamento não tem isso não, padre. Não dá para mudar para outra paróquia, não dá para mudar para outra
comunidade, nós, para onde nós formos, nós vamos juntos. Então eu sei que é um desafio muito grande, não tenho dúvida nenhuma. Mas Jesus escolheu os padres para perpetuar o grande milagre que aconteceu na última ceia. Queridos irmãos e irmãs, mesmo sendo homem, não se assuste, é uma forma figurada o que eu vou dizer, mesmo sendo homem, eu tenho ventre. Mas o meu ventre não está na barriga, o meu ventre está entre os meus dedos. O padre, quando ele consagra a Eucaristia, as mãos do padre se tornam como um ventre. Jesus nasce novamente. O padre levanta um pedaço de pão, diz as palavras de Jesus, e nas mãos do padre desce uma pessoa, desce a Santíssima, desce a segunda pessoa da Santíssima Trindade, desce Deus Filho. A Eucaristia é um milagre tão grande que poucos segundos antes da consagração, o padre reclina a cabeça e faz uma reverência para uma criança. Daqui a pouco ele usa as mesmas palavras de Jesus e transforma o pão no corpo do Senhor. Só Jesus tinha autoridade de dar poder para alguém para realizar aquilo que ele realizou. E lá na última ceia, Jesus pega, escolhe os apóstolos e dá esse poder a ele. E aí, através da legítima sucessão apostólica, os bispos e os sacerdotes legitimamente ordenados pelos bispos têm o mesmo poder. Digo do fundo do meu coração, eu não sou melhor do que vocês, não sou, mas eu sou diferente. Eu sou diferente. Todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Deus a graça: Senhor, me ajude a ser um sacerdote santo, me ajude a ser um bom padre. Eu já disse e repito novamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é bonito, eu acho que é prazeroso para vocês leigos ouvirem isso da boca de padre. Tem muito escândalo na igreja, tem muito padre sem vergonha na igreja. Infelizmente tem nas famílias também, tem nos colégios também, tem em todos os lugares, infelizmente. Perdão da palavra, se pudesse eu voltava atrás e usava. Tem muitos padres que às vezes fazem coisas que não deviam fazer. É o tal do politicamente correto. Porém, queridos irmãos, qual que é a missão de vocês? Vocês não têm a capacidade, Deus não deu esse poder aos leigos de transformar o pão na Eucaristia, mas Deus deu a capacidade a cada um de vocês de amar a Eucaristia. De amar a Eucaristia. A Eucaristia não é uma coisa, a Eucaristia é uma pessoa. Eu fico muito feliz pela maneira que aos poucos nós estamos tratando a Eucaristia com toda a dignidade em Macau. Já vi uma vez no santuário de Fátima, vi um vídeo, um leigo se ajoelhou para receber a Eucaristia, o padre não entregou, levanta, e aí o leigo não levantou, o padre mandou embora. Uma pena, não é a doutrina da igreja. Vocês leigos, vocês podem receber a Eucaristia ou em pé ou de joelhos, cada um vai ver como que é. Olha que bonito, aqui nós temos o genuflexório, daqui a pouco chega na hora da comunhão, muda tudo aqui os bancos para as pessoas se ajoelharem. Antes do padre fazer a consagração, o que acontece aqui ao redor do altar? Acontece incenso. Incenso é só para Deus. Nós temos que tratar com todo amor e com toda dignidade a Eucaristia. Gostaria, e aqui o padre vai caminhando para o final da celebração, peço desculpas, algumas vezes eu cito o nome do Adriano, do nosso seminarista. Gostaria de estar falando para muitos outros seminaristas, e se esta pregação chegar a outros seminaristas e a outros padres, a vida do padre tem como centro o altar. Quem não gosta de missa, quem não gosta da Eucaristia, não pode ser padre. O centro da vida do padre,
O centro do nosso dia é a Eucaristia. E aqui para vocês leigos, o momento mais importante da semana é a missa do domingo. Eu aprendi quando eu era criança, já disse outra vez. Eu aprendi quando eu era criança. Nós tínhamos em casa roupa do futebol, roupa da escola, roupa de dormir, roupa de missa. Acontece muito em Portugal, acontece no Brasil. Tem gente, principalmente mulheres, também homens, principalmente mulheres. Tem gente que vai para a igreja como se vai para a piscina. Tem gente que vai para a igreja como se vai para o clube. Tem mulher que vem com decote até aqui, deita na frente do padre. Uma pessoa que não respeita a Eucaristia não vai respeitar mais nada. O padre não está zangado. Eu sou pastor. Eu digo e gostaria que vocês guardassem como uma pérola no fundo do coração de vocês. Nada é mais sagrado do que a Eucaristia. Nada é mais sagrado do que a Eucaristia. Nada é mais lindo do que a Eucaristia. Depois que você receber a Eucaristia, volta para o seu banco, ajoelhe, abrace você e fique só com Jesus. Só com Jesus. Não é, claro, nós temos as músicas, se preferir, tente nem ouvir a música. Abrace você mesmo. E ali é você e Jesus. A cada momento, depois da Eucaristia, Deus nos dá uma graça muito grande de nós sermos lançados para o céu. Ou melhor, depois da Eucaristia, Deus dá uma graça muito grande do céu ser lançado até a terra. E aí depois Jesus diz: agora volta para o cotidiano, volta para a vida. O céu será uma grande missa, com muito incenso, com muitas flores, com muitos cânticos e com muitos louvores a Deus. Quando nós participamos de uma missa com amor e com devoção, nós antecipamos o céu. Queridos irmãos e irmãs, que nada nem ninguém nos afaste e nos tire o amor pela Eucaristia. A Eucaristia é tudo. A multiplicação dos pães e o maná é o anúncio. A última ceia é o acontecimento. A missa é o sacramento que vai perdurar até o último dia da história. E eu não tenho dúvida nenhuma daquilo que eu vou dizer. Graças à missa esse mundo não está pior. Graças à missa e à Eucaristia esse mundo ainda está em pé. E se não fosse a Eucaristia, vocês sabem disso muitas vezes melhor do que o padre, se não fosse a Eucaristia, nós não aguentaríamos os nossos desafios da nossa vida. Você sabe o que você passa lá na sua casa. Você sabe quais são os desafios do seu cotidiano. Sabe, eu não sei. Você e Deus, só vocês sabem. Não se iluda. Se não fosse a Eucaristia, nós não estaríamos em pé. Obrigado, Jesus, do fundo do nosso coração, porque o Senhor não nos deu algo. Em cada missa o Senhor nos dá o Senhor mesmo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renovem e anunciem Jesus Cristo como fonte de luz e santidade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renovem e anunciem Jesus Cristo como fonte de luz e santidade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que prece, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres que não são respeitados na sua fé, consciência e liberdade, para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que se uniram em matrimônio, para que manifestem no seu modo de viver o mistério do amor de Cristo pela Igreja. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia, para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus nos levem a amá-lo com todo o nosso coração. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que ao povo de Israel no deserto destes o maná, e na plenitude dos tempos enviastes o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão do céu. Atendei às nossas preces e saciai a fome e a sede que temos de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor, estes dons que oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna, com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos, os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Senhor,
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Stephen e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santo Inácio Afonso de Ligório, que celebramos hoje, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio. Fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos permanecer em pé, brevíssimos comunicados. No próximo dia 4, celebraremos a memória de São João Vianney. E no dia 6, sexta-feira, a festa da Transfiguração do Senhor. Um aviso agora especialmente às crianças e aos nossos jovens. Primeiramente, os parabéns às nossas crianças, jovens e também os pais que hoje nos ajudaram com o coro. Deus abençoe, que a nossa igreja continue crescendo cada vez mais, principalmente com as crianças e a juventude. Em relação às crianças, aqui um comunicado principalmente para as crianças de 7, 8 e 9 anos de idade. No dia 21 de agosto, na casa Mateu Ricci, em Coloan, acontecerá um encontro promovido pela paróquia Nossa Senhora do Carmo para as crianças. Então, os pais que quiserem que as crianças participem do encontro, o encontro terá a Santa Missa, terá momentos de oração, momentos também de recreação. Aqueles que desejarem participar, crianças de 7, 8, 9 anos, depois da missa podem procurar a ficha de inscrição na sacristia. Também os pais, os avós, educadores que não têm os filhos na catequese. Nossa catequese vai recomeçar na segunda quinzena de setembro. E esse ano também crianças de 4 e 5 anos poderão frequentar a pré-catequese. Peçamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório e São João Maria Vianney, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo domingo e uma abençoada semana. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhastes a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Roque, rogai por nós.